Olá, esse vídeo que eu vou fazer, ele é completamente espiritual. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou muito brincalhão, eu tô sempre brincando às vezes, mas as coisas de Deus é a coisa que eu mais levo a sério. Então o que acontece? Antes de eu fazer esse vídeo eu vi uma pregação aqui muito forte. As coisas que o pastor estava falando, eu meditei nas palavras de Deus. E antes de eu fazer esse vídeo, eu fiz uma oração, primeiramente pedindo perdão a Deus por todos os meus pecados de toda a minha vida, pedindo misericórdia a Ele e falando: Deus, que eu seja um instrumento do Senhor e que eu venha falar com a pessoa certa. Então, espiritual por quê? Eu vou me pôr no lugar da pessoa que está vendo esse vídeo. Eu venho de uma vida que a vida inteira eu vivi na prostituição. E prostituição engloba várias coisas, que é briga, mentira, falsidade, bebida, droga, muitas e muitas coisas. E eu vivi nesse limite máximo quase a minha vida inteira. Então, quando eu estava nessa vida, você chegar simplesmente e falar de Deus comigo, falar de igreja ou Bíblia, eu achava chato. Eu não queria saber isso. Eu queria saber das que as pessoas gostam hoje. De quê? Do dinheiro. Por quê? Através do dinheiro você consegue viajar, bebida, relações sexuais, droga, bebida, curtição. Essa que era meu foco. Entendeu? Então eu vou me pôr o que a pessoa precisa ouvir. O que Deus vai falar com ela através de mim. Pensa nos piores momentos da sua vida. O próprio Deus vai te lembrar agora. E pensa nas piores coisas que você fez em toda a sua vida. Que se você pudesse voltar atrás, você nunca teria feito, que você se arrepende muito. As piores mesmo. Ou que você faz ainda. Pensa aí. O que Deus fala através de você, que para você não se culpar, para você saber que Ele te perdoa por isso. E mais, que você foi induzido, influenciado por uma força do mal espiritual. Essa força, ela entrou dentro do seu corpo, ou ela falou forte na sua mente. Por você não conhecer o mundo espiritual, você foi induzido a fazer aquilo que nem você sabe porque você fez aquilo, ou que você nunca teria feito aquilo em circunstâncias normais. Pensa aí. Pode ser que você esteja bêbado na hora que você fez isso, com raiva, drogado, entendeu? Alguma coisa do tipo. Essa palavra surtar é espiritual. Não existe surtar. É espiritual. Então, o que acontece? Você foi induzido por um espírito a fazer aquilo. Eu falo isso por experiência própria e por milhões de pessoas que eu conheço, centenas de amigos que passaram pela mesma coisa. Se você não conhece o mundo espiritual, você não sabe como lidar. Se você não sabe as armas do seu inimigo, você se torna um alvo fácil. Tem muita gente que ela acredita muito em Deus, em Deus, em Deus, ótimo, mas ela esquece que o diabo também existe. E as provas principais são aí, ó. Você liga no jornal meio-dia, é só desgraça. Ao ponto de você ver uma mãe que ama o filho, igual eu vi, a mãe esquartejou o filho e alguns minutos depois ela está arrependida, ela não entende por que ela fez aquilo. Mas ela foi induzida por uma força do mal espiritual. E tem várias e várias e várias coisas. O bom, tem uma notícia boa de Deus para você, muito boa, e uma muito ruim. A muito boa eu vou ler na Bíblia, que é melhor que tudo. Eu até marcar um versículo aqui. É bom até porque a pessoa confira o que eu vou ler na própria Bíblia dela, para ela
ver o que Deus fala para ela. Olha só, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9, isso. Versículo 8, eu vou ler antes. Olha só. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos e a sua palavra não está em nós. O que Deus está dizendo aqui é que todo mundo peca. E a pessoa que diz que ela não tem pecado, ela é mentirosa. Às vezes a gente peca no pensar, no imaginar. Por isso que todos os dias devemos pedir perdão a Deus. Todo dia. E aqui é o mais forte que diz aqui Deus, que se a gente confessar nossos pecados, Ele nos perdoa. Se dentro de você agora, você para pensar, foi o que eu fiz, nos momentos piores que você viveu, e você fala, calma aí, tá eu aqui me culpando, mas eu fui sim, cara, induzido por uma força espiritual, cara. O mal entrou no espírito no meu corpo e fez eu fazer aquilo. E tá eu aqui me culpando. Cara, você toma raiva do mal, você toma raiva do diabo quando você entende isso. Porque a pessoa que não conhece o mundo espiritual, ela pode estar vivendo com milhões de reais, ela pode estar vivendo a vida que ela acha que é feliz. Mas se ela não vive com Jesus, ela é alvo, é como se fosse um boneco de ventríloco, ela é um brinquedinho na mão do diabo. O diabo faz isso, faz aquilo outro. Porque o diabo ele consegue fazer isso, ele consegue oferecer uma vida mentirosa boa, assim financeiramente, que a pessoa venha beber bastante, ter várias relações sexuais, com o intuito de pegar a alma dessa pessoa e de levar ela para o inferno. Esse é o intuito do diabo. A salvação da nossa alma é a coisa mais importante. Se você agora entende que o seu problema foi espiritual, acabou. Você já começa agora a vencer o diabo. A primeira coisa que você tem que fazer é entender e falar isso para você mesmo. É espiritual. Ok. Confessa o pecado. Fala, Deus, naquele dia eu saí com aquela mulher que era casada, eu errei, na pornografia, você fala para Deus, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo outro, falei aquilo, me comportei isso, fiz aquilo. Por dentro você fala, Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Jesus. Se Deus ele vê que você está sendo sincero, Ele te perdoa na hora, é uma coisa assim, você chega a sentir o seu corpo leve. Eu já vi casos, eu já falei isso para pessoas, que a pessoa fez isso, na mesma hora ela falou que sentiu um troço saindo dentro dela, que ela ficou leve. Porque quando você confessa, é muito forte, cara. Quando você confessa o seu pecado e fala, Deus, bota o nome de Jesus na frente, é o mais importante. Em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Eu errei. Quando você faz isso, a pessoa não tem noção. Eu falo por experiência própria. Você atinge o mundo espiritual tão forte. Entendeu? Porque Deus ele fica o tempo todo querendo entrar nas pessoas. O diabo ele entra tipo assim, de penetra. Ele não quer saber, ele entra. O de Deus não. Deus ele quer que a pessoa convide ele. Então ele fica tentando entrar nas pessoas. Só que para ele entrar na pessoa, a pessoa tem que estar limpa de coração, limpa de desejo, ela tem que estar bem. Então quando Deus ele pede perdão a Deus, ela se limpa, confessa os pecados dela, e diante de Deus ela sente que ela, poxa, pedir perdão a Deus, Deus e perdoa também, e você manda Deus entrar. Tem casos que Deus entra na pessoa na hora, pode ser no banheiro, pode ser no hospital, pode ser na prisão, pode ser na varanda, a pessoa pode ter passado o que for,
Eu estou falando uma coisa que eu acho, não. Estou falando que coisa que eu vivi, eu passei. E conheço vários amigos que passou por isso. Então, uma notícia é uma notícia muito ruim também. O que acontece? Se você não faz isso, não confessa seus pecados, esse erro que você cometeu, que você se arrepende, que às vezes até em lembrar te dá um negócio no coração, esse mal, ele vai entrar dentro de você de novo e vai te induzir novamente a fazer aquilo. Só que infelizmente da próxima vez vai ser pior do que dessa vez que você fez. E eu tô falando por experiência própria, entendeu? Falaram de Deus comigo, me avisaram, eu não quis dar valor. Eu sabia que por exemplo, eu não poderia mais beber. Aí eu falei, não vou beber mais não, porque eu bebo, eu vacilo, eu perco a linha, faço coisa que eu me arrependo depois. Aí eu falei, tá, mas só que acontece, teve um dia numa festa, acabei bebendo. Nessa vez que eu bebi foi a que o diabo aproveitou, ele induziu. Aí eu fazia coisa que aí eu me arrependi muito, mas por misericórdia de Deus eu tô aqui, ó. Coisa que eu nunca imaginava na minha vida era estar com a Bíblia falando de Deus. Eu não imaginava isso, mas graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. E mais, uma coisa muito importante aqui, ó. Por exemplo, vamos dar um exemplo que você fala, eu não quero viver minha vida, eu quero curtir mais, quero beber mesmo, quero namorar pra caramba, quero várias mulheres, quero isso, quero aquilo, esse é caô, não quero saber. Vamos dar um exemplo. Automaticamente, quando você faz isso, automaticamente, você é inimigo de Deus. Esse dia eu tava falando com um amigo meu, que ele falou, poxa, Júnior, cara, eu nunca matei, nunca roubei, nunca estrupei ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo outro, nunca fiz aquilo outro, nunca fiz aquilo outro. Pô, como é que eu vou pro inferno? Como é que eu não vou ser salvo, mané? Pô, o cara lá faz isso, faz aquilo, pede perdão e vai pro céu. Eu falei, cara, pra ele, eu não posso te julgar, porque eu também tinha esses pensamentos. Só que, aos poucos, o tempo você vai aprendendo, certo? A Bíblia diz assim, ó, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer o quê? Você ser uma pessoa boa, ser trabalhadeira, ser uma pessoa honesta, que é uma brincalhona, isso não vai te salvar. Você só vai poder ser salvo através de Jesus Cristo. É o único, a não ser que você não acredite que está na Bíblia. Se você falar, não acredito na Bíblia, é uma opção sua, entendeu? Mas se você acha que a Bíblia é a palavra de Deus, é a única forma. É a única forma. É a única forma de você ser salvo. O que acontece? Vamos dar exemplo que você não queira. Aí você fala, não quero, eu quero saber não. O que acontece? Você perde a sua salvação. E vamos dar exemplo que você agora fala, eu quero. Eu quero sim. Você vai lá, se humilha para Deus, pede perdão. Olha o que Deus promete na palavra dele. Confira na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 16, versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vamos dar um exemplo. Se você se entregar para Jesus e você tem uma esposa, sua mãe, seu pai, seu filho, seu amigo, seu primo, alguma pessoa que está perturbada, passando por um problema, através de Jesus, através de você, Jesus vai alcançar aquela pessoa. Tá entendendo? Eu falo por experiência própria. Minha mãe, ela já tem mais de 30 anos no Evangelho e antigamente era só ela. Depois meu pai fazia um monte de coisa errada, se converteu. Depois foi minha irmã e coisa que eu nunca imaginava na minha vida era eu falando de Jesus. Estou aqui. E fora minha filha que se batizou já, meu filho, entendeu? Meu irmão que está devagarzinho se voltando para Deus. Mas, olha só, a gente tem... Eu vejo nitidamente o que Deus fez na minha casa, na minha família. Eu sei, a gente tem as lutas, as guerras, os problemas que a gente está na terra. Mas
tudo muda, é como se fala na Bíblia, é como você nascesse de novo. Às vezes eu me vejo, eu falo, cara, que é como se fosse outra pessoa. Seus pensamentos, seus planos, seu ritmo de vida se transforma. Você dá valor a outras coisas, entendeu? Antigamente eu achava que umas coisas eram legais, hoje eu vejo, poxa, esses dias, olha só, hein? Esses dias eu vi um amigo, eu tava vindo da igreja, tava até com a Bíblia na mão, e passou um amigo de carro, com outro amigo do lado, com umas 4 mulheres atrás. Aí ele falou comigo, parou o carro, me abraçou. Ele, e aí, Júnior, não sei o que, virou crente, não sei o que. Aí eu falei, caramba, pensei na mesma hora. Falei, poxa, olha só, cara, mais ou menos alguns anos atrás, eu tava na mesma ação que ele. Eu tava saindo com várias mulheres, a gente saindo mesmo pra orgia. Eu via pessoal andando com a Bíblia na mão. Falava, que maluco, cara, o cara podendo curtir a vida, namorar, transar. O cara vai pra igreja, mano. Ah, fala sério. Assim. Aí quando eu vi esse amigo meu falando isso comigo na mesma hora, eu me pus no lugar dele. Falei, olha só, cara. Eu fiquei pensando, caramba, olha só, hein. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, cara. Às vezes a pessoa que tá perdidona hoje, perdida, às vezes é ela que Deus vai usar para salvar um familiar seu ou até você. A gente não sabe. Às vezes a pessoa que a gente acha que é de Deus, aquela pessoa é ela que vai se voltar contra você. Então é por isso que a gente não pode olhar para o ser humano. O ser humano é falho. É só olhar para Jesus, ó. É Ele. Então o que acontece? Você está vendo? Aqui Deus promete que Ele vai salvar você e sua casa. E eu sou testemunho, eu vejo um monte disso. A maioria das pessoas que estão com Jesus hoje, passa uns anos, daqui a pouco, pum, a esposa também é, ou o filho também é, ou o irmão, ou a irmã, a mãe, o pai, devagarzinho, vai indo. Tipo assim, vamos dar exemplo, você se converte para Jesus hoje. Às vezes o seu filho que está nas drogas, na bandidagem, daqui 1 ano, 10 anos, que minha mãe, tipo assim, demorou 20 anos, não, mais de 25 anos que minha mãe na fé, até eu me converter, mas eu tô aqui. Se não fosse as orações da minha mãe, do meu pai, eu já teria morrido muito tempo, nunca que eu estaria aqui. Então, às vezes Deus precisa de você para alcançar o seu familiar. Aí se você não quer, por egoísmo seu, você perde a sua salvação e o seu familiar perde a salvação também. Então pensa nisso, nos benefícios. Você só tem a ganhar. E uma coisa mais forte, eu não sei qual versículo que está aqui. Deus, Ele promete a salvação da alma. Aqui diz que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram de como será maravilhoso a vida depois com Jesus. E aqui também diz aqui, ó, que a pessoa sem a salvação, ela vai viver atormentado eternamente. Está na Bíblia, no fogo que não se apaga e os vermes que não morrem. Isso quer dizer o quê? A pessoa é ela que decide. Deus, o que acontece? Deus, ele não vai aparecer na frente de ninguém como uma fumaça e vai falar, ei, eu sou Deus, vim te salvar. Ou vai mandar o Papai Noel, algum papagaio, aí eu quero te salvar. Não vai vir. Deus, ele vai usar pessoas, televisão, louvores, pessoas. Ele vai usar pessoas para tentar alcançar a outra. Assim que vai fazer. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar. E ele ordenou, ide. Isso ele não pediu, não. Ide é uma ordem. Ide e falar de mim. Então é o que eu estou fazendo. Não tem como a gente querer agradar as pessoas todas, não dá. Não tem como ir na casa do vizinho, no outro. E pior, você pode ter uma pessoa legal, agradar. Quando a última vez você desagrada, as pessoas esquecem tudo o que você fez antes de bom. Então o que você tem que fazer é o quê? Agradar a Deus. Só que para agradar a Deus, a gente tem que falar de Jesus. Então o que eu estou falando aqui é de Jesus. Eu sou um zero. Estou falando de Deus, da palavra dele. Entregue sua vida. Vou ler aqui, ó. Essa aqui é o versículo que eu nunca esqueço. Salmos 37, 5. Muita gente conhece. Esse aqui é o versículo que agora Deus vai falar contigo. Agora, se você ainda está resistindo, então, Deus vai falar contigo agora de uma forma. Se concentra aí.
Salmos 37, versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. E agora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Deus está dizendo que se você está pensando, vou perder isso, igual um amigo meu falou, poxa, Júnior, minha cervejinha, pô, Júnior, minhas mulheres, pô, Júnior, não consigo ficar sem sexo, poxa, Júnior, não consigo aquilo. O que Deus fala aqui entrega a sua vida a Ele, irmão. Cumpre ali o mandamento, segue a Jesus e deixa que Ele faz o resto. Eu não estou à toa falando de Jesus, vai fazer 4 anos nessa fé. Nunca que eu vou sair, eu não sou louco. Conheço pessoas que têm 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. Pessoas que... Eu vi um caso em outro país que pessoas falaram assim, ou você nega Jesus, ou você vai perder a cabeça. Sabe o que o cara fez? Pode arrancar minha cabeça. Aí o que acontece? Passou na reportagem, arrancaram a cabeça dele. Aí os caras que arrancaram a cabeça dele começou a querer conhecer quem é Jesus, cara. Quem é esse Jesus que os caras morrem por ele? E você não tem nem interesse de conhecer? Pensa nisso, tá bom? Que Jesus te abençoe. Amém.